Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva. Então não saiam daí. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui mais uma vez incentivar você que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, para que você baixe aí, você que me acompanha pelo YouTube. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar o nosso aplicativo e acompanhar lá a nossa programação 24 horas por dia. E o nosso programa, o programa Palavra Viva, vai ao ar pela nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva, ao meio-dia e às 21 horas. Ao meio-dia e às 21 horas você pode estar acompanhando aqui o nosso programa, o programa Palavra Viva. E com certeza aqui pelo YouTube, qualquer horário do dia você pode nos acompanhar. Então baixe o nosso aplicativo e aproveite e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus, interagindo aqui com a gente. E também, sem perca de tempo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês e compartilhem aqui o nosso programa. Hoje nós iremos dar seguimento aqui à nossa série, exposição na carta de Paulo aos Romanos, hoje meditando em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, tratando do tema da eleição à glorificação, uma obra soberana de Deus para a salvação. Da eleição à glorificação, uma obra soberana de Deus para a salvação. Tema muito pertinente, muito importante e até mesmo para alguns aí polêmicos. Mas nossa intenção aqui é expor a palavra de Deus e entender aquilo que ela significa para nós. Então, não saiam daí, vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre o tema da eleição à glorificação, uma obra soberana de Deus para a salvação. Da eleição à glorificação, uma obra soberana de Deus para a salvação. Para isso eu quero ler juntamente com vocês carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, que nos dizem assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos meditar hoje aqui nesses 2 versículos para o nosso entendimento. Nós temos aqui, capítulo 8, observado, pensado sobre o tema, a partir do verso 18, da glorificação. E Paulo vem desenvolvendo uma linha de raciocínio que no verso que antecede esses que eu li e a mensagem de ontem, mostra um momento culminante da exposição do apóstolo Paulo, em que ele mostra que todas as coisas que estão acontecendo na vida dos crentes, na vida dos salvos, dos eleitos de Deus, estão acontecendo para um propósito, para um fim. Estão acontecendo debaixo dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Então, quando eu olho para o sofrimento da criação, do próprio sofrimento do crente, do gemido do Espírito Santo em favor dos crentes, eu vejo tudo isso dentro de um contexto. E o contexto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos. E aí Paulo, dando então seguimento a essa linha de raciocínio, ele faz uma digressão sobre questões ou conceitos teológicos que ele, inclusive, já tratou em outros momentos de outra forma, com outras palavras, mas aqui ele preocupa-se em regredir, em digredir, para que ele possa esclarecer o que ele está tratando, o que ele está falando, para que ele possa avançar. Porque quando ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos, isso não diz respeito só à vida do crente de ordem material. Ou melhor, ele volta à origem de tudo isso. Quando que tudo isso começa? Quando que todas as coisas começam a acontecer? Quando que todas as coisas começam a cooperar para um propósito maior? Quando que todas as coisas começam a agir, a acontecer para os salvos, para os crentes? Então ele volta lá atrás, estabelece o entendimento disso nas bases bíblicas doutrinárias das doutrinas da graça de Deus. Ele volta lá atrás para esclarecer esses fatos. E é isso que eu quero aqui, então, pensar com vocês hoje. Mas a verdade é que esses 2 versículos, eles são considerados versículos polêmicos. Eles são considerados versículos polêmicos, não pelo seu teor, pelo seu conteúdo, mas por aqueles que o interpretam. Mas por aqueles que, ao longo de toda a história da igreja, têm se debruçado, têm lido. E bem verdade é que existem linhas de interpretação
para esses 2 versículos. Isso começando lá já no começo da igreja, na era ou no período dos pais da igreja, quando você tem, por exemplo, Pelágio e Agostinho pensando sobre esse texto ou pensando sobre esses assuntos que nós vamos tratar. Depois nós temos mais à frente na história Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Depois João Calvino e Jacó Armínio, e entre outros pensadores, teólogos que vão desenvolvendo assuntos. Depois nós temos, por exemplo, os remonstrantes e tantas outras pessoas que vão aparecendo na história para tratar desses temas. Então, o que eu vou expor aqui hoje é um assunto que, se você desejar, você deve buscar uma linha de interpretação. Você deve se aprofundar no texto, observar. Eu quero que fique isso muito claro aqui. Não estou aqui para criar uma polêmica ou mesmo para criar uma dificuldade. Muito pelo contrário. Estamos aqui certos que a palavra de Deus tem algo a nos dizer. E nós precisamos, então, olhar para o texto sagrado e buscar entender, tirar do texto o que de fato está no texto. Buscar compreender um texto por aquilo que o texto mesmo quer dizer por si mesmo. Porque antes de Agostinho, de Pelágio, de Erasmo, de Lutero, de Calvino, de Armínio, dos remonstrantes e tantas outras linhas que vão surgindo, esse texto é um texto inspirado por Deus, que tem por autor o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, e que é um texto que, uma vez inspirado por Deus, emana do próprio Deus. Deus quis falar conosco à luz desse texto. Então a autoridade é a palavra de Deus, a autoridade é o texto bíblico, e ponto final. E não a posição de A, B, C ou D, mas aquilo que a palavra de Deus realmente diz por si mesma. E é isso que eu quero aqui pensar juntamente com vocês. Então, alguns pontos aqui à luz desse texto se destacam. Primeiro aí é a presciência. A presciência. E aí diz o texto aí, porque os que dantes conheceu. Porque os que dantes conheceu. E aí o William Hendricks, citando Herman Bavinck, importante teólogo, diz que o termo prognoses, presciência, revela o fato de que em seu propósito, segundo a eleição, as pessoas são não os objetos da mera presciência de Deus, mas de seu deleite ativo. O que é isso? Vou repetir. O termo prognoses, presciência, revela o fato de que em seu propósito, segundo a eleição, as pessoas são não os objetos da mera presciência de Deus, mas de seu deleite ativo. Porque veja bem, aqui a ideia do que dantes conheceu, e isso revela a presciência de Deus, esse conhecimento prévio, e nós temos um entendimento muitas vezes até equivocado disso, da presciência de Deus, que é um atributo de Deus, inclusive. Por quê? Porque presciência para Deus é diferente de presciência para os homens. São coisas completamente diferentes. Vou lhe dar um exemplo. Se eu assistir um filme e você não, e eu chamar você para assistir esse filme comigo, uma vez eu já tendo visto o filme e saber de todas as cenas e já saber do final, inclusive, do filme, eu tenho o quê? Eu tenho presciência. Eu tenho um conhecimento que você não tem. Eu sei do fim antes do começo. Isso é presciência, no conceito humano. Você não tem um conhecimento de nada. Eu tenho. Eu sei o fim, você não sabe. Isso é presciência. Numa linguagem humana falando. Mas quando eu
penso na presciência de Deus, não é apenas um conhecimento prévio das coisas. Não é apenas um conhecimento prévio das coisas. Nós estamos falando de Deus, do Deus criador dos céus e da terra. Porque a palavra conhecer, os que Dantes conheceu, é um hebraísmo. Ela vem do contexto lá do Antigo Testamento. E que tem a ideia de intimidade, de relacionamento, de profunda intimidade. Conhecer não subjetivamente, mas objetivamente, concretamente. Remete, por exemplo, à ideia do conhecer como uma relação sexual mesmo. Conhecer, quando você vê passagens do Antigo Testamento falando de conhecer, conheceu, né? O marido conheceu a esposa conheceu o marido. Lá não está falando de conhecer de subjetivo, não está falando de um conhecimento abstrato, está falando de um conhecimento íntimo, concreto, está falando de relacionamento sexual, está falando de intimidade. É algo concreto, não é algo subjetivo ou algo abstrato, é algo concreto. Então, quando o texto está dizendo aqui, os que Dantes conheceu, falando da presença de Deus, já não é um conhecimento de Deus acerca dos seus filhos subjetivo, abstrato. Muito pelo contrário, é um objetivo concreto, um conhecimento para o quê? Eleição, para a escolha exclusiva de Deus, que é o texto, por exemplo, conhecidíssimo de Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui esse conhecimento, essa presciência aponta-nos para o quê? Para a eleição de Deus, a escolha deliberada de Deus de pessoas para ter um relacionamento com ele. Não uma eleição por mérito, não uma eleição porque eu fiz algo para merecer ser eleito. Não, é pura graça, pura bondade, pura misericórdia de Deus. Deus, e não é uma presciência como que Deus olhando no corredor da eternidade, como se o futuro fosse algo à parte de Deus. E aí ele olha para esse corredor da eternidade e decide nos escolher, porque nós escolhemos ele. Não. O futuro não existe sem a presciência de Deus. A grande questão entra aqui. Deus não pode conhecer o futuro se ele não criar o futuro. Deus não pode conhecer algo que não seja decretado por ele. O futuro não é algo que está à parte de Deus, que Deus olha para ver o que vai acontecer. Não. Para ver os desdobros. Não. Ele sabe do fim porque ele já, na sua sabedoria, na sua inteligência, sabe do começo e do fim de todas as coisas. Na sua presciência está por quê? Porque ele tem controle desde o primeiro dia até o último dia. Isso é o que torna ele conhecedor de todas as coisas. Por quê? Porque ele sabe do início antes do fim. A sua presciência está pautada na sua própria autoridade de fazer todas as coisas existirem. Nada do que foi feito se fez sem o quê? A mão de Deus, sem a vontade soberana de Deus acontecer. Então Deus escolhe pessoas para ter um relacionamento com Deus. Isso é a presciência de Deus, os que Dantes conheceu. Existe um povo eleito por Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor, pela sua presciência. Segundo, a predestinação. Ele tem conhecimento prévio
E aí a predestinação vamos dizer assim, é uma palavra que completa a presciência. Uma diz respeito a um conhecimento antecipado, que já em tese é um conhecimento que concreto, real, verídico, do que acontecerá. E predestinar é definir o futuro. R.C. Sproul diz que a palavra predestinou no texto grego também contém o prefixo pró. A palavra prosiro, o que significa, segundo o Lexos gregos, uma determinação soberana em que um limite fixo ou definido é soberanamente decretado. Então, predestinar é determinar um futuro para alguma coisa ou para alguma pessoa. Predestinar. E aqui diz que ele não apenas nos conheceu, mas ele também nos predestinou. Ele não apenas tinha um conhecimento prévio, íntimo, de amor, de eleição para conosco, mas ele antes também definiu um fim para nós. Um fim para a nossa existência. Predestinação. Porque essa palavra, diferente do que muitos podem pensar, não foi inventada por nenhum reformador, por ninguém de linha A, B, C ou D. Não, essa palavra está na Bíblia Sagrada. Quem predestinou foi Deus, pela sua soberania. Predestinar, ele definiu um fim para o seu povo. E aqui está implícito muitas questões. Aqui está embasado muitas coisas acerca da nossa salvação. Como um povo de Deus, nós não escolhemos a Deus. Deus é quem nos escolheu. Ele nos escolheu e definiu um propósito, um fim para a nossa existência. Nós não estamos à deriva no mundo de Deus. Nós não estamos caminhando ao léu. Não, Deus nos predestinou para um fim, nos predestinou para si, para a sua glória, para o seu louvor. Ele começou uma boa obra em nós, ele há de completar essa boa obra em nós. É um Deus que predestina. Isso nos dá segurança da nossa salvação, certeza da nossa salvação. Eu não a recebi por mérito e eu também não a posso perder por demérito. É graça e bondade de Deus. Predestinação. Terceiro, a santificação. Presciência, predestinação e santificação. E aí diz o texto: para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Volte lá no texto de Efésios. Texto de Efésios, capítulo 1. Porque aqui também trata desse assunto. E fica ainda mais bonito, mais claro. Alvo como a neve. Efésios, capítulo 1. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Perceba, a nossa eleição, a nossa predestinação não foi feita para outro fim a não ser a nossa santificação. Isso aqui põe uma questão, põe um ponto muito importante, que é um divisor de águas. Como é que você sabe que você é um eleito e como é que você sabe que você é um predestinado? Aqui, santificação.
Se você não vive uma vida de santificação, de arrependimento, de contrição, de como um novo nascimento, de alguém que enterrou o velho homem, e etc., significa que você não é eleito. Significa que você não é predestinado, porque os eleitos e os predestinados, eles estão caminhando numa vida de santificação. A santificação é a evidência dessa eleição e dessa predestinação. Se você não vive em santificação, sinto muito, meu amigo. A coisa tá estreita pro teu lado. Porque a evidência de que você é um eleito de Deus, que você é um predestinado de Deus, é que você vive em santificação. Do contrário, você não teve encontro com Jesus ainda. Do contrário, você não passou pelo novo nascimento ainda. Porque os eleitos de Deus, os predestinados, vivem em santificação. E nota de rodapé aqui. Tem muita gente que se diz ser eleito e predestinado, mas não vive em santificação. E ainda assim arrogam para si o título de eleito e predestinado. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você não vive em santificação, você não foi eleito e nem foi predestinado. Você está caminhando pro inferno, achando que está indo pro céu. Tá achando que está seguro, quando na verdade não está seguro em nada. Pelo contrário, está andando como um ímpio. Como alguém que não teve encontro com Jesus. Não apresenta frutos de eleição e nem de predestinação. Como é que vai ser chamado de salvo, de eleito de Deus? Não tem como. Tem que viver em santidade. Ainda, Hernandes Dias Lopes, citando F.F. Bruce, ele diz assim: a santificação é a progressiva conformação com a imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois e além. A santificação é a glória iniciada. A glória é a santificação completada. A santificação é essa obra de Deus, por meio do seu Espírito, de conformar, de lapidarmos a imagem de seu Filho, Jesus, o primogênito dentre os irmãos. Nós estamos num processo de lapidação. Que será completado na nossa glorificação, de sermos de fato imagem e semelhança de Cristo, o caráter de Cristo. E não estamos falando aqui de imagem e semelhança física, mas dos atributos, do caráter santo de Cristo. Ele está sendo esculpido em nós pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo olha para Cristo, olha para nós e começa a fazer uma obra de santificação na nossa vida, que culminará na nossa glorificação. Quarto, a vocação eficaz. Olha o que o texto diz, verso 30. E os que predestinou a esses também chamou. E aqui é um texto muito interessante, verso 30, porque alguns teólogos consideram esse texto, embora aqui a lista não esteja completa, mas seja um texto para referir-se a uma ordem para a salvação, uma explicação para a ordem da salvação, que é chamada de Ordo Salutis. Como começa e como se conclui isso na vida do crente, na vida do pecador regenerado. Como que essa ordem começa e ela conclui-se na vida do pecador. E ele começa dizendo: os que predestinou, esse também chamou. E aqui trata-se de um chamado eficaz. É um chamado do Espírito para com o pecador. Não é um chamado externo, é um chamado interno. É o chamado do próprio Espírito para com o pecador. Deixa eu explicar isso. Como que é essa ordem da salvação? Anthony Huckman, importante teólogo, ele diz o seguinte: devemos assim pensar, não numa ordem de salvação com passos ou estágios sucessivos, mas antes numa só obra maravilhosa da graça de Deus, um caminho de salvação, dentro
do qual distinguimos diversos aspectos. Esses aspectos, entretanto, não são todos do mesmo tipo e não devem, portanto, ser colocados na mesma categoria. Por exemplo, alguns aspectos desse caminho da salvação dizem respeito ao que o homem faz, mesmo que só possa fazer qualquer coisa segundo a força de Deus, fé e arrependimento. Entretanto, outros aspectos dizem respeito ao que Deus faz, regeneração e justificação. Alguns aspectos são atos judiciais, justificação, enquanto outros aspectos dizem respeito à renovação moral e espiritual do homem, regeneração e santificação. Alguns aspectos são atos instantâneos, regeneração, conversão diante de crise, santificação definitiva. Enquanto outras faces são atos contínuos, santificação progressiva e perseverança. Então veja bem, qual que seria então a ordem dessa salvação? No topo está a nossa eleição. Eleição, que é o que nós falamos aqui, pautado na presciência de Deus. Esse conhecimento não subjetivo, mas objetivo, concreto. Essa eleição de amor, de cordas que envolve, dessa graça irresistível de Deus para com o pecador, porque não há mérito no pecador. Deus não nos amou porque nós tínhamos alguma coisa, porque nós éramos amáveis. Não! Ele nos amou por pura graça, bondade e misericórdia. Do contrário, ninguém seria salvo. Eleição. Depois nós temos a regeneração. Porque, veja bem, não basta sermos escolhidos, nós precisamos ser regenerados. E isso por quê? Porque estávamos como? Imersos numa vida de pecado. Depravação total. Ninguém busca Deus, ninguém entende, ninguém quer nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, alguém precisa vivificar-nos. Alguém precisa abrir o nosso entendimento espiritual para com Deus. Eu estava morto em pecado, eu estava morto em delito. Se o Espírito Santo de Deus não me vivificasse, não me regenerasse, não me habilitasse para ouvir o convite da pregação do Evangelho, jamais eu seria salvo, você seria salvo. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que uma pessoa está caminhando por um despenhadeiro, está caminhando por um abismo. Mas ela está com tampões nos ouvidos e uma venda nos olhos. E ela está caminhando para o abismo. Adianta você ficar gritando para ela: ei! Abismo à frente, você vai morrer! Ei! Abismo na frente, você vai ser perdido. Vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Porque ela não está te ouvindo e nem está vendo o abismo diante dela. O que você precisa fazer? Você precisa tirar os tampões dos ouvidos, você precisa tirar a venda dos olhos, e aí ela vai perceber que está diante do abismo. E vai o quê? Fazer uma conversão. Ela vai fazer o quê? Um retorno. E vai ouvir aquilo que você está falando e vai tomar uma atitude diferente. É isso que acontece na nossa regeneração. Nós estávamos caminhando por um despenhadeiro, estávamos caminhando para o abismo. Veio o Espírito Santo de Deus, ele tirou a venda dos nossos olhos, ele tirou o tampão dos nossos ouvidos, e nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus, e fomos salvos. E aí a conversão, terceiro, eleição, regeneração, conversão, que é onde surge fé e arrependimento de pecado, diante da pregação do Evangelho, que entra aqui o contexto da vocação eficaz, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho entrando como uma flecha no coração do pecador, e Deus chamando para si os seus eleitos, Deus chamando para si aqueles que ele previamente escolheu para a salvação. E depois nós temos a justificação, santificação, perseverança e a nossa glorificação. Então aqui, esse chamado não é qualquer chamado, mas é o chamado para a salvação, que é o próprio Espírito Santo de Deus que se encarrega.
Nós somos apenas porta-voz, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem faz o chamado interior. Nós fazemos um convite exterior, mas quem faz o convite interior é o Espírito Santo. Existe uma mensagem que ela penetra o coração de tal maneira que tira o pecador da sua vida de pecado para uma vida de santificação e para a glória de Deus. Quinto, a justificação. E o texto diz, aos que chamou, a estes também justificou. E aí a justificação é aquilo que nós já falamos. É o ato de Deus declarar alguém o quê? Justo. É um ato legal, forense, que acontece fora do homem. Acontece na cruz. Onde a justiça e o amor de Deus se beijam. E nós somos declarados justos como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. É um ato único para nossa justificação. A cláusula de dívida que havia contra nós foi rasgada. Nós somos justificados, nós somos feitos aceitos diante de Deus. Deus não olha mais para nós e vê o nosso pecado. Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo. Ele vê as obras de Cristo por nós. E sexto e último, a glorificação. E aos que justificou, a estes também glorificou. E a glorificação é o quê? A glorificação é o estágio final da nossa santificação. A glorificação, e eu acho lindo isso aqui, porque diz o texto, também glorificou. Pretérito perfeito. Ou seja, já aconteceu. Tem um texto em Efésios, deixa eu ler, porque isso aqui é profético para nós. Efésios capítulo 2, diz o texto, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que acontece em Cristo? Sabe o que já aconteceu comigo, com você? Eu e você já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Na perspectiva de Deus, a obra de salvação que está acontecendo ainda em nossa vida, na perspectiva de Deus, já aconteceu. Na perspectiva de Deus, eu e você já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Nós não vamos ser salvos. Na perspectiva de Deus, nós já estamos salvos. Nós já temos a vida eterna. Nós já gozamos o céu. Essa é a glorificação. Não é algo que vamos ver se vai dar certo, se eu vou chegar lá. Não, você já está lá, meu amigo. Se você está em Cristo. É Ele quem começou uma boa obra em você e é Ele quem há de completá-la. É aquilo que eu falo e repito várias vezes. Na justificação, nós fomos salvos. Na santificação, nós estamos sendo salvos. E na glorificação, nós seremos salvos de uma vez por todas. Mas a salvação já é nossa. Nós já estamos, na perspectiva divina, assentados nos lugares celestiais. Que nós possamos entender isso, aplicar essa palavra ao nosso coração, pedir discernimento do Espírito para compreendê-la. Porque essa é a beleza do Evangelho que nós pregamos. Um Deus soberano, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, salvando os seus. Não porque eles mereciam alguma coisa, ninguém merecia nada. A salvação não é algo que o homem mereça. Nós pecamos, nós falhamos contra Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma de nos salvar. Se Ele decide salvar um povo, é porque a sua graça e misericórdia se manifestou. Não há méritos, é graça.
Deus continue nos abençoando. Amanhã estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir, dando seguimento aqui à nossa série de exposições à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.